E se eu te disser que você está vivendo uma mentira, que grande parte das suas decisões não são realmente suas? Quantas vezes hoje você pausou antes de fazer algo porque pensou no que os outros diriam? Quantas vezes engoliu suas palavras, mudou de atitude ou fingiu ser alguém que não é só para evitar julgamentos? Vivemos numa época onde a opinião dos outros virou moeda corrente. Likes, comentários, aprovação constante. Mas há uma verdade que ninguém te ensina. A liberdade real começa exatamente quando você para de viver para agradar aos outros. Hoje você vai descobrir por que a busca constante por aprovação é uma prisão invisível e como os princípios estoicos podem te libertar dessa dependência emocional que está sabotando sua autenticidade. Prepare-se, porque o que você vai aprender pode transformar completamente a forma como você enxerga suas próprias decisões. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Nós crescemos numa sociedade que nos ensinou a medir nosso valor pelo termômetro da aprovação alheia. Desde criança, aprendemos que ser aceito é fundamental, que causar boa impressão é prioridade, que evitar críticas é sabedoria. Mas aqui está o problema. Quando você vive constantemente preocupado com o que os outros pensam, você deixa de viver sua própria vida. Você se torna refém de expectativas que nem sequer são suas. É como tentar navegar um navio onde todos ao redor seguram uma parte do leme, menos você. Os filósofos estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles perceberam que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em não ser controlado por aquilo que os outros querem que você seja. É sobre ter a coragem de viver segundo seus próprios princípios, mesmo quando isso gera desconforto nos outros. E essa é uma lição que nossa geração precisa urgentemente reaprender, porque nunca foi tão fácil se perder no labirinto das opiniões alheias. Vamos começar enfrentando uma verdade desconfortável. A maioria de nós vive numa prisão mental que não reconhece. É uma prisão construída pelo medo do julgamento, pelas correntes da aprovação e pelas grades da expectativa social. Pense por um momento na última vez que você quis fazer algo diferente, falar sua opinião real ou tomar uma decisão importante. Qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça? Provavelmente foi algo como: o que vão pensar de mim? Ou e se eu estiver errado? Ou ainda, será que vão me aceitar? Esse é o primeiro sinal de que você entregou as chaves da sua liberdade para outras pessoas. Quando suas ações são ditadas pelo medo do que outros vão pensar, você não está mais no controle da sua própria vida. O medo do julgamento se torna um inibidor poderoso. Quantas oportunidades você já perdeu porque estava preocupado demais com a reação dos outros? Quantas vezes deixou de expressar uma ideia criativa, de defender uma causa em que acredita ou de tomar uma decisão corajosa simplesmente porque não queria ser mal interpretado? A busca constante por aceitação funciona como uma sabotagem silenciosa da sua autenticidade. Você começa a moldar suas palavras, suas atitudes e até mesmo seus sonhos para se encaixar no que imagina que os outros esperam de você. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta agradar a todos, menos você agrada a si mesmo. Essa dependência emocional da aprovação alheia se torna um vício. Sim, um vício mesmo. Você precisa da dose diária de validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Curtidas nas redes sociais, elogios no trabalho, aceitação no grupo social. E quando essa validação não vem, você entra em crise. A opinião
Dos outros, só te prende quando você mesmo entrega a chave da sua prisão. E a pergunta que não quer calar é: você está realmente vivendo sua verdade ou apenas evitando críticas? Antes de entendermos como os estoicos resolveram essa questão, precisamos encarar uma verdade brutal. Viver para a opinião dos outros está cobrando um preço muito maior da sua vida do que você imagina. E esses custos são reais, mensuráveis e devastadores. Vamos começar pelo custo psicológico. Quando você vive constantemente preocupado com o julgamento alheio, seu cérebro entra num estado de alerta permanente. É como se você estivesse sempre sendo caçado por um predador invisível. Seu sistema nervoso não consegue relaxar porque há sempre uma ameaça potencial. A próxima crítica, o próximo julgamento, a próxima rejeição. Essa tensão crônica não fica apenas na sua mente. Ela se manifesta fisicamente através de dores de cabeça constantes, problemas digestivos, insônia e uma fadiga que não passa nem com descanso. Seu corpo está pagando a conta de uma mente que não consegue encontrar paz. O custo emocional é ainda mais devastador. Você começa a desenvolver uma identidade fragmentada. Tem uma versão de si mesmo para os colegas de trabalho, outra para a família, outra para os amigos, outra para as redes sociais. E no meio de todas essas máscaras, você perde completamente o contato com quem realmente é. É como viver sendo ator em tempo integral, interpretando personagens que outros criaram para você. Há também o fenômeno da paralisia decisória. Quando cada escolha precisa passar pelo filtro da aprovação externa, você para de tomar decisões. Fica preso numa análise infinita de cenários, tentando prever todas as reações possíveis. Enquanto isso, oportunidades passam. Relacionamentos se deterioram e sua vida fica em modo de espera. Pense no custo dos relacionamentos superficiais que essa dependência cria. Quando você não se mostra genuinamente, as pessoas não podem se conectar genuinamente com você. Você atrai pessoas que se relacionam com suas máscaras, não com sua essência. O resultado são relacionamentos vazios, sem intimidade real, onde ninguém realmente conhece ninguém. O custo profissional é igualmente devastador. Quantas ideias brilhantes nunca saíram da sua cabeça porque você teve medo de parecer inadequado? Quantas oportunidades de liderança você perdeu porque estava ocupado demais tentando não desagradar ninguém? Quantas vezes sua carreira estagnou porque você escolheu a segurança da invisibilidade em vez do risco da exposição? E há um custo que poucos percebem: o esgotamento da autenticidade. Quando você passa anos fingindo ser alguém que não é, algo dentro de você murcha. Sua capacidade de sentir paixão genuína, de ter opiniões fortes, de defender causas importantes, de se emocionar profundamente, tudo isso vai se atrofiando por falta de uso. A ironia cruel é que, quanto mais você tenta agradar a todos, menos você agrada a si mesmo. E menos autêntico você se torna. E pessoas autênticas são exatamente o que o mundo mais precisa e mais admira. Você está se privando da sua própria grandeza por medo de julgamentos que, na maioria das vezes, nem existem. O custo da liberdade perdida é talvez o mais doloroso de todos. Quando você entrega o controle da sua vida para a opinião dos outros, você deixa de ser o protagonista da sua própria história. Vira figurante, num filme que outros estão dirigindo. Suas decisões não refletem seus valores. Seus relacionamentos não expressam sua verdade. Seus sonhos não são realmente seus. Esses custos não são abstratos. Eles se acumulam dia após dia, ano após ano, até que você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Até que,
Percebe que viveu décadas de uma vida que não era sua, tentando impressionar pessoas que talvez nem se lembrem do seu nome. A dependência da opinião alheia não é um traço de personalidade inofensivo, é uma forma de autossabotagem que corrói sua saúde mental, física e emocional. É uma prisão que você constrói e mantém com suas próprias mãos, enquanto entrega as chaves para qualquer um que queira opinar sobre sua vida. Mas aqui está a boa notícia. Reconhecer esses custos é o primeiro passo para se libertar deles. E é exatamente isso que os antigos estoicos descobriram há milênios. Eles encontraram uma forma de quebrar essas correntes invisíveis e reconquistar a soberania sobre suas próprias vidas. Os estoicos tinham uma visão revolucionária sobre isso. Eles entenderam algo que nossa sociedade moderna parece ter esquecido. Há uma diferença fundamental entre o que depende de você e o que não depende de você. E a opinião dos outros definitivamente não depende de você. Pense assim: você pode controlar suas ações, suas palavras, suas decisões e seus princípios, mas você não pode controlar como os outros interpretam, julgam ou reagem ao que você faz. Tentar controlar a opinião alheia é como tentar segurar água na palma da mão. É um esforço inútil que só gera frustração. Os antigos estoicos ensinavam que opiniões são apenas impressões. São interpretações subjetivas da realidade, filtradas pela experiência pessoal, pelos preconceitos e pelas limitações de quem observa. Por que você daria tanto poder a algo tão subjetivo e mutável? Quando você entende que a opinião dos outros é apenas o reflexo da mente deles, não um julgamento definitivo sobre quem você é, algo poderoso acontece. Você se liberta da necessidade constante de validação externa e passa a buscar validação interna, guiada por virtudes sólidas como coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. A mente estoica funciona como uma fortaleza bem construída, sólida por dentro, resistente às tempestades do lado de fora. Ela não se abala com cada vento de opinião que sopra em sua direção, porque tem fundações profundas, baseadas em princípios inabaláveis. Os estoicos praticavam algo chamado de julgamento interno. Em vez de perguntar, o que os outros vão pensar, eles perguntavam, isso está alinhado com meus valores? Ou, essa é a ação mais virtuosa que posso tomar nesta situação? Eles usavam sua própria consciência como bússola, não o termômetro da opinião popular. Há uma diferença brutal entre viver para impressionar e viver para expressar. Quando você vive para impressionar, você está constantemente performando, tentando ser a versão de si mesmo que imagina que os outros querem ver. Quando você vive para expressar, você está sendo autêntico, compartilhando genuinamente quem você é e no que acredita. Opiniões passam como nuvens no céu. Hoje você é elogiado, amanhã pode ser criticado pela mesma pessoa, pelo mesmo comportamento. Mas os princípios permanecem. Eles são sua âncora em meio à tempestade da inconsistência humana. Agora vamos falar sobre os ganhos práticos de desapegar da aprovação externa. Porque essa não é apenas uma discussão filosófica abstrata, é sobre transformações concretas na qualidade da sua vida. Primeiro, suas decisões se tornam infinitamente mais corajosas. Quando você não está constantemente calculando a reação dos outros, você pode focar no que realmente importa. Tomar a melhor decisão com base nos dados disponíveis e nos seus valores fundamentais. Você para de procrastinar por medo do julgamento e começa a agir com base no que considera certo. Imagine como seria sua vida profissional
Se você não tivesse medo de propor ideias inovadoras, porque elas podem soar estranhas? Como seria seu relacionamento amoroso se você não tentasse constantemente adivinhar o que o outro quer ouvir e simplesmente expressasse seus sentimentos genuínos? Como seria sua vida social se você não fingisse gostar de coisas que não gosta só para se encaixar? O segundo ganho é uma redução dramática da ansiedade social. Você sabe aquela tensão constante de estar sendo observado e julgado? Aquela sensação de estar sempre numa prova que nunca termina? Isso desaparece quando você entende que a opinião dos outros não define quem você é. A ruminação mental também diminui significativamente. Você para de ficar repassando conversas na sua cabeça, analisando cada palavra que disse, imaginando interpretações negativas que podem nem existir. Sua mente se liberta desse ciclo vicioso de autocrítica baseada em suposições sobre o que os outros pensam. Há também uma clareza impressionante que surge quando você age conforme seus valores, em vez de expectativas alheias. Suas decisões se tornam mais rápidas, porque você tem critérios internos claros. Você não precisa mais pesquisar a opinião de 10 pessoas antes de tomar uma decisão simples. Viver guiado pela própria consciência é como andar com uma luz interna acesa. Você não precisa ficar procurando aprovação externa porque tem clareza sobre o que considera certo e errado. Não precisa do farol dos outros porque carrega sua própria lanterna. E aqui está uma pergunta que pode mudar tudo. E se hoje você tomasse uma decisão importante sem pensar no que ninguém vai pensar? E se você simplesmente perguntasse, qual é a coisa certa a fazer aqui, em vez de, o que vão achar de mim? Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque coloca você de volta no centro da sua própria vida. Você para de ser um ator tentando agradar a plateia e volta a ser o diretor da sua própria história. Agora que entendemos a teoria, vamos à prática. Como você desenvolve essa liberdade mental na vida real? Como transforma esse conhecimento em mudança comportamental? O primeiro exercício é treinar seu foco nas suas ações, em vez das reações alheias. Toda vez que você for fazer algo e sentir aquela preocupação com a opinião dos outros, pause e redirecione sua atenção. Pergunte-se, qual é a melhor ação que posso tomar aqui, independentemente do que os outros vão pensar? É um treino diário de redirecionamento mental. Os estoicos praticavam algo chamado meditação negativa. Sobre julgamentos, isso significa imaginar deliberadamente as piores críticas que você poderia receber e mentalmente se preparar para elas. Não para se tornar pessimista, mas para perceber que mesmo na pior das hipóteses, você sobreviveria. A opinião negativa dos outros não é uma ameaça real à sua existência. Um exercício poderoso é a escrita filosófica. Antes de tomar decisões importantes, escreva suas reflexões. Anote qual é sua posição real sobre o assunto, quais são seus valores envolvidos e qual ação melhor representa quem você quer ser. Faça isso antes de consultar outros ou imaginar reações. Você precisa saber o que pensa antes de se preocupar com o que outros pensam. Pratique também a repetição mental do princípio fundamental estoico. O que é meu? O que não é meu? Suas ações, suas palavras, suas intenções e seus valores são seus. As interpretações, reações e opiniões dos outros não são suas. Essa distinção precisa se tornar automática na sua mente. Existe também o exercício da perspectiva histórica. Quando você se pegar muito preocupado com a opinião de alguém, pergunte-se, daqui a 5 anos,
isso ainda vai importar? Na maioria das vezes, a resposta é não. A opinião dos outros sobre suas decisões cotidianas raramente tem impacto duradouro na sua vida. Desenvolva o hábito de questionar a autoridade das opiniões. Quando alguém critica ou elogia algo que você fez, pergunte-se: essa pessoa tem credibilidade nessa área? Ou essa opinião é baseada em conhecimento ou apenas em preferência pessoal? Nem toda opinião merece o mesmo peso na sua consciência. A mente livre é aquela que se consulta primeiro a si mesma, não ao aplauso externo. É aquela que busca aprovação interna baseada em princípios sólidos, não validação externa baseada em opiniões voláteis. Lembre-se, o objetivo não é se tornar insensível ou arrogante, é desenvolver discernimento para saber quando a opinião dos outros é útil e quando é apenas ruído. É manter-se aberto ao feedback construtivo enquanto se protege da manipulação emocional. Chegamos ao final de uma jornada que pode marcar o início da sua verdadeira liberdade. Porque desapegar da opinião dos outros não é sobre se tornar insensível ou arrogante. É sobre recuperar o controle da sua própria vida. A vida é curta demais para ser vivida segundo o script que outros escreveram para você. É preciosa demais para ser desperdiçada tentando agradar pessoas que talvez nem se lembrem da sua existência daqui a alguns anos. É única demais para ser uma cópia das expectativas alheias. O estoico não vive para ser entendido por todos. Vive para ser fiel aos seus princípios. Não busca a aprovação universal. Busca alinhamento interno. Não evita críticas a todo custo. Aceita que fazer o que é certo às vezes gera desconforto nos outros. Desapegar da opinião dos outros é um dos primeiros e mais importantes atos de coragem na jornada do autodomínio. É declarar que você não está mais disponível para ser refém das expectativas alheias. É assumir a responsabilidade total pela qualidade da sua vida. Quando você internaliza essa liberdade, algo mágico acontece. Suas relações se tornam mais autênticas, porque você para de performar e começa a ser genuíno. Seu trabalho melhora porque você foca na excelência em vez da impressão. Sua paz mental se expande porque você para de carregar o peso de agradar a todo mundo. A opinião dos outros sempre existirá. Pessoas sempre terão algo a dizer sobre suas escolhas. Mas você tem o poder de decidir quanto espaço essas opiniões ocupam na sua mente e quanta influência exercem sobre suas decisões. Aqui não estamos interessados em agradar todos, mas em treinar mentes corajosas que escolhem viver com clareza e autenticidade. Por isso, inscreva-se e torne-se mais um desbravador estoico. E agora quero que você reflita e compartilhe conosco. Qual área da sua vida mais sofre com o peso da opinião dos outros? É no trabalho, onde você não expressa suas ideias por medo de julgamento? É nos relacionamentos, onde você finge ser alguém que não é? É nas redes sociais, onde você cria uma versão editada de si mesmo? Comente abaixo e vamos construir juntos uma comunidade de pessoas comprometidas com a verdade. Lembre-se, a liberdade não é um destino, é uma prática diária. E ela começa no momento em que você decide que sua opinião sobre si mesmo importa mais que a opinião dos outros sobre você.